2 do livro de Atos. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vamos fazer uma leitura extensa até o verso de número 36. Eu gostaria que você acompanhasse comigo com atenção, principalmente na argumentação do apóstolo Pedro. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 1. O texto diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos, que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: Que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não é possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, me alegro o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, dos que todos nós somos testemunhas. Exaltado
pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Até aí. Feche os seus olhos. Meu Pai, nós nos reunimos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua voz, para cultuá-lo, o Senhor que é o Deus da providência, o Senhor que é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Nós viemos, ó Deus, cultuá-lo e ouvir a Tua voz, porque nós carecemos de ouvir a Tua voz. Precisamos ser guiados pelo Senhor, precisamos ser orientados pela Tua palavra. E nessa manhã nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações mais uma vez. Que o Senhor possa responder às nossas orações. Que o Senhor, meu Pai querido, possa nos guiar os passos para a glória do Teu santo e bondoso nome. Amém e amém. Meus irmãos, podeis assentar. Meus irmãos, hoje o tema da ministração será a descida do Espírito e a pregação de Pedro. Nós vamos ver a respeito da manifestação do Espírito Santo, capacitando os discípulos com dons para o início de sua missão. Nós vamos ver também a objeção por parte de alguns homens judeus a respeito da manifestação gloriosa e milagrosa do Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver também o discurso, a pregação de Pedro, demonstrando assim a realidade do reino de Deus e com isso, obviamente, o início do fim. Porque Pedro cita profecias, inclusive a profecia de Joel. Meus irmãos, quando nós falamos de Pentecostes, que é logo uma das primeiras palavras que aparece no capítulo de número 2, quando a gente fala em Pentecostes, logo vem à nossa memória algumas imagens. E as imagens, eu não sei você, mas comigo acontece frequentemente, quando falam a respeito de Pentecostes, eu sempre vejo pessoas rodopiando, eu sempre vejo outras pessoas caindo, com a aparente manifestação do Espírito Santo. Eu sempre vejo pessoas rolando e fazendo alguma coisa do tipo. Mas nós nunca vimos uma potencialização do Espírito para a obra missionária. Não sei se você já percebeu isso. Quando nós percebemos algumas manifestações do Espírito, essas manifestações elas ficam blindadas num espaço apenas. Elas nunca recebem o Espírito com a potencialidade de fazer uma obra missionária, de pregar o Evangelho, por exemplo, de ser capacitado pelo Santo Espírito a fazer alguma obra. A gente não vê esse tipo de coisa. Você já reparou que aqueles que se dizem ser cheios do Espírito Santo, na sua maioria, claro, eu não estou generalizando, na sua maioria não fazem obra missionária nenhuma? Você já reparou que aqueles que dizem que são cheios do Espírito Santo ou batizados com o Espírito Santo não estão em missão dentro de seus lares? Você já reparou que aqueles que dizem ter o Espírito Santo, que rodopiam dentro das igrejas, eles não estão em missão dentro do trabalho? Você já reparou nisso? Você já reparou que essas supostas manifestações só ficam nesse ambiente interno da igreja? Há alguma coisa errada com isso. Há alguma coisa extremamente errada com as supostas manifestações ditas do Espírito Santo. E aqui, logo no versículo de número 1, nós vamos ver isso de maneira clara. Eu gostaria que você acompanhasse comigo e prestasse bastante atenção no que o texto bíblico nos revela. No verso de número 1, vou fazer a leitura até o verso de número 4, em diante das suas explicações. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som,
como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Meus irmãos, Pentecostes. O termo Pentecostes quer dizer 50º. Ou seja, os judeus esperavam 50 dias depois da Páscoa para celebrarem uma outra festa muitíssimo importante no calendário judaico também, que é a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes é a festa da colheita, é a festa da abundância. Eles celebravam e se alegravam porque Deus deu abundantemente comida. É interessante notar que a manifestação do Espírito Santo foi dada nesse dia especial. Nesse dia era celebrada as bênçãos de Deus. E aqui, curiosamente, Deus derrama uma outra bênção. Mas essa bênção, obviamente, nós vamos ver, é uma bênção ainda superior. Ainda superior. Nós estamos falando da descida do Espírito Santo. Os discípulos, eles estão reunidos num lugar. Esse lugar, como já foi falado aqui nas pregações e ministrações anteriores, poderia ser o mesmo lugar que Jesus celebrou a última ceia. Era um espaço grande, era um lugar espaçoso, e obviamente os discípulos estavam reunidos nesse ambiente, orando e esperando pelo dom do Espírito Santo que fora prometido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estavam todos reunidos neste lugar. No verso de número 2, se ouve, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Aqui há os detalhes que é importante você observar, meu irmão. Muito importante. Muito importante. Primeiro, o que nós temos aqui? Eles percebem um som. Atenção para o texto. Eles não sentiram um arrepio, ok? Eles não sentiram um toque. Eles ouviram um som. A manifestação do Espírito, ela foi percebida primeiramente pelo sentido da audição e se deu como algo audível. Eles ouviram. Foi percebido pelos seus ouvidos. E o que foi percebido? Eles interpretaram como um som de um vento impetuoso. Traz a semelhança de algo já experimentado por eles. Eu não sei se você já ouviu ou já participou, experienciou um vendaval. O som era semelhante. Não era, mas era como se fosse. Então eles percebem um som como de um vento impetuoso. Agora perceba, dentro da casa não tinha vento nenhum. Eles não sentiram o vento com o tato, com a sua pele. Não, eles apenas ouviram. E ao ouvir, eles perceberam a semelhança que tinha entre um vento impetuoso e a manifestação do Espírito. Isso é interessante notar. Mas o versículo continua dizendo: e apareceram distribuídas entre eles línguas como, não era como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Meus irmãos, nós estamos vendo aqui exatamente o cumprimento da descrição de João Batista a respeito de Jesus. Quando João Batista diz, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora atenção para a minha interpretação. Eu entendo que exista irmãos que interpretam essa passagem como o batismo com o Espírito Santo, e o fogo aqui representa o juízo. Meus irmãos, essa interpretação ela não é a mais correta de se fazer a respeito desse texto. Por quê? Porque fogo não significa só juízo. Eu não posso escolher aquilo que me cabe para entrar dentro do meu sistema teológico e colocar aqui. Eu não posso. Eu não tenho certezas absolutas para fazer esse tipo de inferência no texto. Por quê? Porque o que fogo representa? Sim, fogo representa juízo, mas também o fogo representa graça.
E o fogo também representa santidade. Eu não posso escolher um adjetivo desses e encaixar na minha posição, na minha interpretação do texto. Portanto, a manifestação aqui do Espírito como que de fogo pode pressupor as três coisas juntas. Não se refere apenas a juízo. Portanto, o que os discípulos experimentaram ali foram, de fato, um batismo com o Espírito Santo como o fogo. E nós temos relatos disso nas Escrituras. Por exemplo, Moisés, ele vê uma sarça ardente, ele vê um fogo que não se consome. Aí ele pensa, poxa, o que é isso? Ele se aproxima, aí Deus expressa a sua santidade no meio do fogo e diz, tira a sandália dos teus pés, Moisés. Porque a terra que você está é terra santa. Tira a sandália aí. Mas não é só isso. Nós vemos, por exemplo, quando Elias está duelando com os profetas de Baal e ele faz ali o seu sacrifício, o boi está ali, e desce um fogo do céu que consome o sacrifício. Mas não só isso. Nós vemos na própria figura do mesmo Elias uma carruagem de fogo descendo e levando o profeta às alturas. Bom, significa só juízo, fogo? Obviamente que não. Os exemplos que eu dei para vocês são claros. Portanto, eu não posso interpretar esse texto de uma maneira simplista. Não posso. E se eu fosse você, tomava cuidado também ao interpretar, porque existem essas possibilidades. Amém, meus irmãos? O fogo simboliza, portanto, a presença divina. Toma a forma de línguas que não saem da boca dos crentes. Antes, atenção, o fogo do Espírito, ele pousa sobre a cabeça dos discípulos. Esse fogo, ele mexe com o intelecto dos discípulos. Ele potencializa os discípulos. Logo, a vinda do Espírito Santo, ela prenuncia a nova era. A era da igreja. A era em que o Espírito Santo agora habita de maneira eterna em cada crente. Perceba que o Espírito, ele pousa sobre a cabeça dos discípulos e toma o seu controle. Esses discípulos, então, são agraciados com variedades de línguas idiomáticas essas. Então, eles começam a falar, não pelo seu próprio esforço, atenção para isso, eles são extremamente tomados pelo nosso Deus. Eles são tomados pelo Espírito Santo, então eles começam a falar novas línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que eles falassem. O Espírito Santo os toma e seus lábios começam a falar sem o seu auxílio. O próprio Deus fala através deles. A língua se desenrola. E eles começam então a falar em outras línguas. No verso de número 4, todos ficam cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora, repare muito bem, meus irmãos, porque existe uma barreira linguística aqui, étnica. Mas com a presença do Espírito Santo, essa barreira ela é completamente destruída. É importante destacar que o derramamento do Espírito Santo não é algo repetitivo na vida do crente. Ele é derramado de uma vez por todas, porque nós nos tornamos habitação do seu Espírito. E somos então potencializados por Ele, capacitados por Ele a falar em novas línguas, a curar enfermidades, a profetizar, a ensinar. Nós somos potencializados e capacitados pelo Espírito Santo para o cumprimento da missão. A obra do Espírito em nós é sempre em favor do outro. É sempre para a edificação do outro. Nós vamos ver mais à frente a diferença entre a língua falada em Atos dos Apóstolos e a língua falada na igreja de Corinto. Mas é importante destacar aqui o movimento do Espírito para o início da obra missionária. Mas é importante ver também a similaridade que há entre Babel e Jerusalém. Por quê? Porque em Babel, você vai se lembrar, Deus ele confunde as línguas por causa da desobediência do seu povo. Ele confunde as línguas e ali há uma separação linguística que em Jerusalém
pela ação do Espírito, pelo poder de Deus, essas línguas elas são meio que unificadas mais uma vez. E isso é belíssimo. Porque o Deus que misturou as línguas em Babel é o mesmo Deus que ajunta mais uma vez essas línguas. E essas línguas elas são inteligíveis, elas são percebidas para a expressão, para a compreensão do Evangelho pregado. Porque o que os discípulos estão falando aqui, nós vamos ver mais adiante, que nós estamos ouvindo as maravilhas das obras de Deus na nossa própria língua. É isso. Portanto, meu irmão, tem alguns pontos aqui para esclarecer para você. Em primeiro lugar, a Igreja Redenção, ela acredita na continuidade dos dons de língua para os dias atuais. Nós cremos na continuidade da missão e na continuidade da edificação da igreja. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós não acreditamos em todas as manifestações de dons de línguas, mas nós provamos os espíritos com sabedoria. Terceiro ponto, a prova de que o espírito está em uma pessoa não é uma manifestação de língua estranha, mas o seu fruto. Todas essas manifestações miraculosas, entre aspas, elas podem ser replicadas de maneira desonesta. Facilmente. Eu já presenciei o capeta falando em língua estranha numa pessoa possessa. Eu vi isso. Então não me engana, não. O que as Escrituras nos ensinam é que uma pessoa cheia do Espírito Santo carrega em si o seu fruto, o fruto do Espírito Santo. E eu trago aqui dois argumentos. O primeiro, o do próprio Cristo, em Mateus capítulo de número 7, que diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. O primeiro argumento. O segundo, do próprio apóstolo Paulo aos Gálatas: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Sabe como que eu julgo alguém ser cheio do Espírito Santo? Com esses dois versículos aqui. Você pode falar a língua que for, você pode orar, você pode expulsar demônios, você pode fazer o que for. Se não tiver isso aqui, meu irmão, não tem. Se não está sendo produzido isso em você, porque isso aqui não cai do nada, tá? Isso aqui é produzido em nós. O fruto do Espírito é produzido em nós, é gradativo. Algumas pessoas, disse Jesus, chegarão naquele último dia e dirão a ele: Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome. Nós fizemos grandes sinais e maravilhas em teu nome. Aí ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu não te conheço. Portanto, o sinal, a manifestação linguística, a língua estranha, não me impressiona e não deveria impressionar você. E você que fala, sonde o seu coração para ver se isso é verdadeiro, viu? Para ver se isso é do Espírito mesmo ou se é da sua carnalidade. Eu trago aqui um ponto que vai te ajudar a examinar isso. Porque de um lado nós temos a língua de Babel falada, causando confusão. E do outro lado nós temos a língua de Jerusalém, que causa unificação entre todas as línguas. Que língua você tem falado, irmão? Que língua que você tem falado no seu casamento, dentro do seu casamento? É a língua de Babel? A língua que causa confusão? Ou a língua de Jerusalém? A que causa unificação? Porque não adianta nada você falar em língua estranha aqui, a língua dos anjos, e chegar em casa e falar a língua do capeta. Não adianta, não interessa, não faz sentido nenhum. Que língua você tem falado no seu trabalho? Essa língua tem gerado palavras orgulhosas, motivações orgulhosas, atos orgulhosos. Essa língua traz soberba, inflama o ego. Ou talvez você diz, como um conhecido seu,
Subirei até os céus. Orgulho e vaidade, quem disse isso? O diabo disse isso. A língua que passa por cima de todos. Às vezes você é assim dentro de casa, você passa por cima da sua esposa, do seu esposo, você quer ter a primazia. Que língua é essa que você tem falado, meu irmão? Essa língua humilha a todos e exalta o seu próprio ego. Essa língua é a língua de Babel. Essa língua é a língua do capeta. Cuidado, meu irmão, com a língua estranha na qual você fala. Muito cuidado, porque o que Deus deseja que você fale é a língua que atrai para o amor. É essa. Olha que interessante, porque os habitantes de Jerusalém, esses judeus piedosos, verso de número 5, esses homens que estavam habitando em Jerusalém, ouviu uma voz, o texto vai dizer, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, repare que está no singular. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Repare que existem várias etnias, vários povos, várias tribos, cada um fala de um jeito, uma língua. Só que aqui eles ouvem uma voz e está no singular. Eles não ouvem, a princípio, várias vozes. Eles ouvem uma voz. E ao ouvir essa voz, que lhes chama a atenção, eles se aproximam um pouco mais. Você sabe o que eles ouvem? Eles ouvem a voz de muitas águas. Sabe por quê? Porque essa é a voz do nosso Deus. A voz do nosso Deus é como a voz de muitas águas. Mas ao se aproximar daquele evento, daquele local onde as línguas estranhas estão sendo faladas, aí sim eles começam a ter uma outra percepção. Antes era uma voz, a voz de Deus, que os chama para perto. Quando eles se aproximam, eles ouvem várias vozes. Aí sim, eles começam a ouvir as maravilhas das obras de Deus, cada um em seu próprio idioma, em sua própria língua. Deus atrai o seu povo como a voz de muitas águas, para depois lhes falar de maneira particular as suas maravilhas. Meu irmão, Deus te atraiu aqui. Deus te chamou aqui. E você veio. E de maneira particular, Deus toca no seu coração. Deus fala ao seu coração, Ele revela os seus problemas na sua língua. Na sua língua. Às vezes Ele olha para dentro da sua casa e fala a sua língua. Ele olha para dentro do seu trabalho e fala a sua língua. Para que você entenda a voz do seu pastor. Para que você se arrependa dos seus pecados e comece a andar, seguindo os passos de Cristo. Ele fala a sua língua, meu irmão. Ele conhece o seu coração. Saiba disso. Verso de número 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua? Perceba que os galileus, eles são facilmente percebidos, né? Talvez por causa da maneira de se vestir, porque eles identificam esses galileus de maneira muito rápida e precisa. Há uma identificação aqui. Só que essa língua, ela é a nossa língua, melhor dizendo, ela é um veículo de comunicação em que o Espírito Santo ele quebra. Aí eles começam a dizer, nós somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e os romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Como? O objetivo de Lucas aqui é relatar as diversas etnias enfatizadas. É relatar que esse povo era multiétnico. Todo mundo estava ali. Representa todos os clãs, todas as famílias, todas as tribos, todos os estados, todos os países, todos os continentes do mundo. Por isso, Lucas cita nominalmente cada uma dessas tribos aqui expostas. Afinal de contas, nós estamos no dia de Pentecostes, onde todos os povos se reúnem para adorar o Deus de Israel. Verso de número 12. Atônitos, todos e perplexos,
interpretavam, ou melhor dizendo, interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. O que é interessante notar aqui, meus irmãos? Nós temos dois povos, mais uma vez. Aqueles que, como Moisés, diz, o que isso quer dizer? Moisés, quando vê a sarça ardente, ele se impressiona com aquilo e diz, o que isso quer dizer? Vou chegar mais perto para ver. Aqui acontece a mesma coisa. O que essas línguas querem dizer? Como que nós conseguimos compreender na nossa língua materna o que isso quer dizer, o primeiro povo? Mas existem também o segundo povo. Aquele que diz, não, esse povo aí está bêbado. Esse povo aí, eles estão loucos, embriagados, zombam. Nós temos esses dois tipos de pessoas dentro da sociedade. Aqueles que procuram saber a respeito dos mistérios de Deus, das teofanias misteriosas de Deus, e aqueles que zombam do mesmo Deus. Os incrédulos, eles são assim. Os incrédulos, eles começam primeiro zombando. Eu não sei se você já teve a oportunidade de evangelizar um incrédulo, e na maioria dessas evangelizações, ela se dá início com zombaria, né? Dentro da sua fábrica, isso pode acontecer, dentro do seu trabalho, isso pode acontecer, eu passo por isso constantemente. Eles zombam primeiro, mais para frente eles lançam ameaças, depois eles lançam seus açoites e por fim eles acabam matando. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus Cristo. A sociedade, ela se move exatamente com esse perfil. Os países ditatoriais, eles vivem assim. Primeiro eles zombam, depois eles começam com as suas ameaças, depois eles prendem e por fim matam. É assim que acontece. E o início é sempre esse, o início é zombeteiro, o início começa com zombaria. Eles criticam tudo aquilo que é santo, e assim eles endurecem o próprio coração contra o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas diante disso, dessa zombaria, nós vemos um personagem que aparentemente é completamente outro. Quem? Pedro. Então, se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos, varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Quem se levanta, meu irmão? Pedro. Pedro aqui parece uma outra pessoa. Pedro aqui não é aquele covarde do Getsêmane. Pedro aqui não é aquele que se cala com a perspectiva da morte. Pedro aqui é um outro. E por que ele é um outro? Porque ele foi potencializado, capacitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, perceba, não só dá dons de línguas, mas ele dá coragem também para enfrentar as oposições. Isso também é dom, isso também é ser cheio do Espírito Santo, ser audacioso na pregação do Evangelho, é também ser cheio do Espírito, pode significar. E aqui Pedro se levanta com ousadia e erguendo a voz, diz, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai para as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vinhos pensando, porque essa é a terceira hora do dia. O que nós vemos aqui? 3 pontos essenciais. Primeiro, a liderança de Pedro, porque Pedro se levanta no meio dos 11, ou juntamente com os 11, mas ele é o porta-voz do Espírito. Cheio do Espírito Santo, ele encara a multidão na área do templo. Essa área que outrora ele correu, ele estava no pátio, aí depois ele é identificado, ele vai se afastando. Você se lembra disso no templo? Ele vai se afastando, depois ele sai amargamente, chorando, né? Agora aqui não, agora que ele se encontra no mesmo local, só que de uma maneira completamente diferente. Ele agora é ousado. E ele se levanta com uma característica, a característica de liderança e porta-voz dos apóstolos. O que nós vemos em segundo lugar? Vemos o discurso dele. Primeiro, ele traz uma familiaridade com o povo, quando ele diz, povo de Jerusalém. Ele se identifica com ele. E ele começa o seu discurso dizendo, um discurso natural, uma argumentação natural, dizendo, é apenas 9 horas da manhã. Não tem ninguém bêbado aqui, não. Discurso natural, uma argumentação natural, porque primeiro, era festa. Momento de festa dos judeus. E nesses momentos de festa, os judeus eles não se alimentavam até o meio-dia. Em segundo lugar,
Eles não estão bêbados, como vocês estão considerando, porque é apenas 9 horas da manhã. Irmãos, é claro que tinha bêbados, existia bêbados, existia, os beberrões não herdarão o reino dos céus, desde o Antigo Testamento está lá escrito. Beberrões não herdarão o reino dos céus, enfim. Existia, mas era muito pouco. E nesses momentos festivos, eles não bebiam, principalmente a essa hora da manhã, 9 horas da manhã. Isso não acontecia. Então a argumentação de Pedro, uma argumentação natural, é: esses homens não estão embriagados, porque primeiro é festa, e nós tememos a Deus nessas datas, e segundo, é apenas 9 horas da manhã. Nós não estamos bêbados. Meus irmãos, perceba que Pedro, ele não fecha os ouvidos para as interrogações, para os questionamentos de um povo rebelde. E nós também não podemos deixar o mundo sem testemunha. Nós temos a missão de esclarecer, sim, pregar o Evangelho, porque o mundo ele jaz em trevas. E se nós somos os portadores do Evangelho, os portadores dessa luz que ilumina os nossos passos, nós temos que manifestar isso. Eu sei que muitos dizem que Deus não precisa de defesa, mas o que é uma defesa? Será que o que Pedro está fazendo aqui é uma defesa? Eu te digo que não. Pedro está apenas sustentando uma realidade presente, que é a manifestação do Deus vivo no meio do seu povo. Ele não está defendendo Deus. Ele está argumentando a realidade clara e nua diante da face de seus opositores aqui. Eu sei que muitos dizem isso. Olha o que o mesmo Pedro vai dizer em sua primeira carta, capítulo de número 3, verso de número 15. Antes santificai a Cristo, como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Pedro sabe muito bem o que isso quer dizer. Esteja pronto para responder todo e qualquer questionamento. Estude. Tenha comunhão com o seu Deus. Ore, jejue, esteja pronto para responder a todos aqueles que questionarem vocês. É claro que isso não quer dizer que você deve responder zombadores, porque também está escrito que nós não podemos jogar pérolas aos porcos. Então, entender o contexto na qual nós estamos, entender o coração de quem está fazendo os questionamentos é importante, sim, faz parte também. Mas nós não podemos negligenciar tais questionamentos, porque não é isso que Pedro diz. Bom, na cabeça de quem fala que Deus não precisa de defesa, provavelmente ele não defenderia a manifestação do Espírito Santo. Eles falam: não, deixa para lá, é só algumas pessoas falando que nós estamos bêbados. Não precisa falar. Não precisa entrar em debate. Não, Deus não precisa de defesa. Não é isso que Pedro faz aqui. Verso de número 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aqui, então, ele entra na argumentação. Ele invoca o profeta, ou os escritos do profeta Joel aqui. Seguindo exatamente os passos de Jesus, porque Jesus ele expunha as escrituras, dava a sua interpretação e fazia logo a sua aplicação. E é exatamente isso que Pedro faz. Ele invoca o texto de Joel e diz, melhor dizendo, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Pedro cita Joel, que prediz o derramamento do Espírito Santo. Em suma, ele indica que a era dos últimos dias é chegado, porque o texto diz, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então ele começa a dar nome a essa carne. Homem, mulher, criança, jovem, velho, idoso, servo, escravo, livre. Todos receberão do Espírito Santo. Meus irmãos, Deus derramou, Deus está derramando
E Deus derramará do seu Espírito sobre todos os que creem, sem distinção, sobre toda a carne, filhos, filhas, jovens, velhos, escravos, livres, todos serão potencializados, todos profetizarão, terão visões, terão sonhos. Todos, de maneira unânime, terão. Todos aqueles que creem. Portanto, nós acreditamos, meu irmão, na manifestação poderosa do Espírito, em tudo isso que o profeta Joel discorre aqui. Mas essa é a primeira parte de sua profecia. Pedro poderia parar aqui e está tudo bem. Só que ele dá continuidade a isso. E isso é interessantíssimo, porque os versículos seguintes falam a respeito de um dia terrível. Mas, verso número 19, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atenção, e olha para mim. Deus, ele tem feito os seus sinais por todas as eras. Desde sempre, Deus manifesta a sua glória. O Egito, por exemplo, presenciou esses sinais. Durante o evento da crucificação, o céu também se escureceu e aconteceu um terremoto na terra. Mas isso não pressupõe o cumprimento dessas promessas, dessas palavras, pois se segue sangue, fogo e vapor de fumaça. Essas são características e descrições de guerras, de confrontos militares. E isso ainda não aconteceu. Ou melhor dizendo, isso sempre aconteceu, mas terá um fim. Terá uma guerra, a guerra das guerras, eu poderia dizer assim. Isso tem acontecido, isso está acontecendo e isso acontecerá. Verso de número 22. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Pedro chama a atenção de seu público aqui, chamando-os de israelitas. Ele quer possivelmente trazer à memória do seu povo os pactos e as alianças que Deus lhes deu. Inclusive, a manifestação do Messias e a ressurreição do mesmo está incluso nesses pactos, nessas alianças. Jesus, ele vai dizer, fora atestado, aprovado diante dos homens com milagres, prodígios e sinais. Com efeito, esses milagres, prodígios e sinais demonstram que a era messiânica chegou e de que esse Jesus, ele é o Messias. Pedro afirma que os sinais que Jesus realizou veio do próprio Deus. Sim, foi Deus quem manifestou seu poder através de Jesus, o Nazareno, inclusive o entregou para ser morto, mas o ressuscitou dos mortos e o fez Senhor e Cristo. Verso de número 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Perceba, meus irmãos, que aqui nós vemos o propósito de Deus. Quem fez isso tudo? Deus fez isso tudo. Deus entregou seu Filho. O conselho trinitário, antes que tudo fosse formado, já estava plenamente apoiado o sacrifício do seu Filho. Antes que o mundo existisse, o Cristo já estava crucificado. O conselho votou sim para a morte do Filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agiram sim para salvar o seu povo. Deus tem um total controle. A morte de Jesus Cristo não foi um acaso. Não foi uma missão mal sucedida. Não, a morte de Cristo está no pleno controle de Deus. Mesmo que os judeus tenham levado Jesus a julgamento e os soldados romanos tenham matado, Pedro acrescenta aqui também a presciência de Deus. Porque Deus viu de antemão que isso era para acontecer. Ele não viu que aconteceria como se Deus estivesse fora do tempo, mas Deus quis que acontecesse. E essa palavra, esse termo, presciência, o apóstolo aponta para a onisciência de Deus, por meio da qual cada parte de seu plano é de antemão e plenamente conhecida e realizada por Deus. Mas isso não exclui os homens de sua responsabilidade, porque no mesmo texto, o apóstolo Pedro diz, mesmo assim,
vocês entregaram Jesus Cristo à morte. Aqui nós vemos a responsabilidade humana. Os judeus entregaram Jesus aos gentios para serem mortos. Vós o matastes, está escrito. Verso de número 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Pedro dá razão aqui ao livramento de Jesus dos grilhões da morte, porque era impossível que Jesus fosse mantido sob o poder desses agrilhões. Deus pronunciou a maldição na morte de Adão por causa do pecado. Mas o Jesus sem pecado tomou sobre si o pecado do mundo inteiro, removeu o aguilhão da morte quando morreu na cruz. Assim a morte não tinha mais poder sobre ele. Essa é a explicação do apóstolo. E então ele invoca um segundo texto, um texto messiânico. Verso de número 25, ele invoca o salmista Davi aqui. Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não me seja abalado. Por isso me alegrou meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o seu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Pedro aqui cita esse salmo para apoiar o seu ensinamento de que Deus levantou Jesus dentre os mortos e assim cumpriu a profecia de Davi concernente ao Cristo e sua ressurreição. A profecia que é citada começa dizendo: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Davi, ele está sempre diante de Deus. E o fato de Deus estar à sua direita pressupõe proteção, pressupõe livramento. O texto continua dizendo: por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Davi faz referência ao seu coração aqui, que é o centro de seu ser. Então se alegrou o meu ser, se alegrou o meu coração. Davi sabe que fisicamente está salvo e seguro, mesmo diante de sua morte. Ele tem segurança porque o seu Deus está à sua direita. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Apesar de Davi estar fazendo referência a si próprio, aqui no primeiro trecho que eu li, quando ele diz, diante de mim, aqui no final desse versículo não é a respeito dele que Davi fala, porque ele morreu. Ele então está fazendo uma referência a outra pessoa. E a interpretação do apóstolo é: essa pessoa é Jesus o Cristo. Porque não deixarás que a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Portanto, Deus não abandona o seu próprio filho, mas assegura-lhe a ressurreição. Então Pedro ergue no verso de número 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, vamos parar aqui, porque aqui nós vemos que Davi menciona, que Pedro menciona o Davi como patriarca. Pedro se relaciona efetivamente com os judeus, de maneira íntima. O nome de Davi faz com que eles se lembrem da era dourada de Israel, do governo dourado desse estado. Pedro o descreve como profeta também. Davi não cumpre suas próprias palavras no Salmo de número 16, verso 10, mas fala profeticamente acerca de outra pessoa, a saber, Jesus de Nazaré. Davi sabia que Deus lhe fizera um juramento, e quando Deus promete em juramento que ele fará alguma coisa, ele certamente cumprirá as suas promessas. E o que foi prometido, meus irmãos? Um descendente que se assentaria em seu trono eternamente. Salmo de número 132, verso 11 e 12, está escrito: o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento de tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no meu trono. Perceba que nesse salmo há uma promessa, mas existe uma cláusula. Qual que é a cláusula? Eu manterei a minha promessa de
um descendente seu sentar no teu trono, se vocês obedeceram os meus mandamentos e seguiram os meus conselhos. Quem é o único que fez isso, meus irmãos? Jesus o Cristo. Ele é o único que obedeceu perfeitamente a lei. Ele foi o único que seguiu o testemunho de seu Pai, ensinando todas as coisas. Verso de número 31. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou de todos, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Pedro aqui, meus irmãos, aponta para os fatos redentores da ressurreição e ascensão de Jesus, associados ao derramamento do Espírito Santo. Na verdade, ele faz referência às três pessoas da Trindade, Pai, Jesus e o Espírito Santo. Mas, de modo inverso, a multidão no Pentecoste não viu Cristo ressurreto. Eles viram e ouviram os indícios visíveis e audíveis da presença do Espírito Santo. Dessa forma, os judeus são informados a respeito da relação entre a ressurreição de Jesus e a vinda do Espírito Santo. Para responder às perguntas de seus ouvintes, então, Pedro faz alusão à ascensão de Jesus e menciona o lugar de Cristo, que é a destra de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer muita coisa. Mas o principal e fundamental é que essas duas coisas estão relacionadas. A ascensão de Jesus, a ressurreição de Jesus e a vinda do Espírito. Por quê? Porque quem vai rogar ao Pai para enviar ou para o envio do Espírito é Jesus o Cristo. Isso quer dizer que ele não é qualquer pessoa. O texto vai dizer que ele está assentado à destra de Deus. Isso quer dizer que ele tem poder. Isso quer dizer que Jesus, ele é divino. Porque quem pode enviar Deus é só Deus, irmão. Quem pode enviar o Deus Espírito Santo é só o Deus Pai e o Deus Filho. Nenhum homem tem poder de enviar o Espírito a ninguém. Ninguém. Portanto, nós não podemos produzir por nossa própria força qualquer tipo de manifestação de Deus. Não pode. Se a vontade é de Deus, é ela que está acima. Você não pode promover isso. Você pode orar, você pode tentar, você pode clamar a Deus, mas o enviar do Espírito cabe somente ao Pai e ao Filho e à vontade do Espírito. É Ele que distribui dons conforme a sua vontade. Não é a sua vontade, mas é a vontade do Espírito. Embora o apóstolo diz, buscai com zelo os melhores dons, mas é o próprio Espírito, é o próprio Deus que distribui esses dons dentro da comunidade. Às vezes você quer um dom, o dom de língua, mas Deus não vai te dar esse dom, talvez Ele queira te dar outro dom. E isso cabe a Ele, somente a Ele. Verso de número 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Meus irmãos, atenção para isso. Olha para mim. Esse trecho que o apóstolo Pedro utiliza aqui, ele é terrível. Ele é apavorante, ele é assustador. O Salmo 110, verso 1, não se aplica a Davi aqui, isso é notório. É o que o apóstolo está falando. Ele se aplica a Jesus Cristo. Só que o que vem depois é terrível. Porque o texto diz, disse o Senhor ao meu Senhor. É o pai falando para o filho. Assenta-te aqui, à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Sabe o que isso quer dizer, meu amigo? Isso quer dizer que Deus está em guerra. Isso quer dizer que Deus está abatendo os seus inimigos e fazendo com que os seus inimigos se prostrem diante do Cordeiro de Deus, diante do Filho.
Deus está em guerra. No verso de número 36, o apóstolo finaliza dizendo: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que esse Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A palavra Senhor aqui, meus irmãos, para eles, era o tetragrama. A palavra Senhor aqui, no hebraico, a palavra, o nome de Deus, que eles começaram a traduzir como Senhor porque a sua pronúncia se perdeu, o seu nome se perdeu. É exatamente isso que o apóstolo Pedro está trazendo agora no grego, essa informação. Deus o fez Senhor. A palavra Senhor tem o mesmo sentido de Deus, de autoridade, de poder, de onipresença, de onipotência, de onisciência. E Cristo. Deus está em guerra. Deus há de derramar, tem derramado, está derramando, e derramará a sua ira contra todos os inimigos de Jesus Cristo. Deus colocará todos os pecadores prostrados diante do Filho que um dia eles rejeitaram. Com o anúncio do Evangelho, Deus deseja que todos se arrependam e não se prostrem dessa maneira vergonhosa, mas se prostrem em adoração. Aí eu chamo a sua atenção, meu irmão. Porque a vida que você está vivendo é uma vida de arrependimento de fato. Você se prostra diante de Deus como um arrependido ou como um inimigo? Deus, ele vai colocar todos os homens prostrados diante do Cordeiro de Deus. O que Deus está falando aqui através do profeta é: senta aqui, meu filho. Agora espera até que eu coloque os teus inimigos, aqueles que te odeiam, prostrados diante de você. Isso quer dizer que a vida na qual você vive pode ser uma vida centrada em uma guerra contra Deus. A vida na qual você pode estar vivendo dentro da sua casa, dentro da sua família, negando Jesus lá dentro, negando perdão, negando arrependimento, negando amor, negando sacrifício, negando disposição para amar. Você sabia que você se torna um inimigo de Deus, meu irmão, fazendo isso? Você sabia que você pode pregar, cantar, rodopiar, falar em língua estranha e ir para o inferno? Você sabia disso? Você sabia que lá no seu trabalho você pode estar agindo como um inimigo de Deus? Você sabia disso? Você sabia que se você não mudar em arrependimento, você vai para o quinto dos infernos? Você sabia disso, irmão? Vai. Meu irmão, seja amigo do Filho. Beije o Filho, está escrito, para que o Pai não se ire. Meu irmão, ame a Jesus Cristo. Como? Ame a sua esposa. Ame o seu marido, se sacrifique por eles. Ame os seus filhos e eduque-os na submissão da palavra, na disciplina da palavra de Deus. Meu irmão. No seu trabalho, viva de maneira ordeira, santa, agradável. Não se torne um inimigo de Deus, meu irmão. Porque o inimigo de Deus vai se dobrar diante dele, mas não da maneira como você acha ou imagina. De uma maneira terrível, eles se prostrarão diante do Cordeiro de Deus. Não seja essa pessoa. Não seja inimigo de Jesus Cristo, mas o seu amigo. Fique de pé. Vamos orar, mas eu não vou finalizar ainda. Tem alguns avisos para dar e depois a gente levanta e ora mais uma vez, assim, finalizando o culto. Agora eu gostaria, meus irmãos, que você trouxesse a sua memória. Eu sei que você não pegou tudo que foi falado aqui. Sei que o texto foi um texto longo e difícil, mas era necessário. Eu não poderia partir esse texto em dois. Mas eu gostaria que você fizesse uma reflexão aí. Primeiro, se você tem de fato o Espírito Santo, se você é batizado com o Espírito Santo. Segundo,
se você defende o Evangelho, se você prega o Evangelho aos incrédulos. Terceiro, se você ama de fato o seu Senhor. Pai, Senhor, talvez a vida que nós temos vivido, Senhor, não tenha agradado ao Senhor. Talvez a vida que nós temos vivido reflete mais o nosso ego do que o próprio Cristo. Às vezes a gente chega a pensar que nós não temos o Espírito, às vezes a nossa vida nem foi transformada, às vezes nós, ó Deus, achamos que nós não temos o Senhor. Senhor, nós queremos fazer uma reflexão nessa manhã. E queremos, ó Deus, colocar a nossa vida diante do Senhor e clamar por misericórdia, Deus. Nós não queremos ser como o fujão Pedro antes da ressurreição, antes de Pentecostes. Mas nós queremos ser o Pedro depois de Pentecostes. Nós queremos ser audaciosos na pregação da Tua Palavra. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito. Nós queremos falar em outras línguas. Nós queremos orar e curar. Nós queremos profetizar. Nós queremos ensinar a Tua Palavra. Nós queremos fazer discípulos. Nós queremos cumprir a missão. Ajuda-nos, ó Deus. Esse irmão e essa irmã que parou no tempo, esse irmão e essa irmã que caiu, que tropeçou, que o Senhor possa erguê-la agora em nome de Jesus. Que o Senhor possa restaurá-la em nome de Jesus. Que o Senhor possa renová-la e renová-lo em nome de Jesus Cristo. Pai, para a Tua glória, para a Tua honra, renova-nos. Em nome de Jesus, nos encha com Teu Espírito Santo, ó Deus. Em nome de Jesus nessa manhã. Não para exaltação do ego, para mostrar os dons e talentos aos outros, mas para o cumprimento da missão. Nos ajuda, Deus, a ser missionários dentro de casa, dentro dos nossos lares. Nos ajuda, Deus, a educar os nossos filhos, amar as nossas esposas, nos submeter aos nossos maridos. Tenha misericórdia de nós e traz, ó Deus, esperança no meio do nosso lar, no nosso trabalho. Em nome de Jesus, dentro da igreja, para a glória do Teu santo e bondoso nome, que as nossas relações sejam fraternas. Que o nosso amor não seja só de palavras, mas de atos também. Que a gente não venha desanimar, ó Deus, de amar o outro, mas nos esforçar em sacrifício voluntário e entrega ao outro para a glória do Teu santo e bondoso nome. Senhor, não nos deixe, ó Deus, ser uma vergonha para a Tua igreja. Não nos deixe ser uma vergonha para o Teu evangelho. Nos livre, Senhor, da tentação. Nos livre do tropeço, nos livra do escândalo, em nome de Jesus Cristo, e que nós possamos, ó Deus, nos erguer a voz, nos levantar no meio da multidão e falar ousadamente a respeito do Senhor, defendendo a realidade presente, que é a realidade do Teu reino, em nome de Jesus. Nos ajude, ó Deus, nos encha de sabedoria, nos encha de conhecimento, em nome de Jesus Cristo, nos faça ser relevantes no meio na qual o Senhor nos colocou, para a honra e para a glória do Teu santo e bondoso nome. Meus irmãos, podem se assentar. Meus irmãos, quero vos lembrar que o copo de plástico está ali, mas ele é para os visitantes. Você que é membro dessa igreja, você é convocado a usar uma garrafinha de água. Já vejo, graças a Deus, que muitos irmãos já estão trazendo. Fico feliz com isso. Nós precisamos entender o meio ambiente, cuidar dele, saber o quanto danoso é o plástico para este fim, né? Então nós precisamos ficar atentos para isso. Meus irmãos, no dia 28/2, nós teremos o nosso primeiro encontro de casais, já vai acontecer nessa próxima semana, às 19h30. E o custo é de R$60, tá? No ano passado, o último encontro, nós cobramos R$50. Não foi suficiente para custear o evento. A gente teve que tirar dinheiro do caixa da igreja para estar finalizando esse evento. Portanto, esse evento, meu irmão, muitas igrejas cobram excessivamente nesses eventos porque eles visam lucro, a sua grande maioria. Nós não visamos lucro. Isso aqui não é uma empresa. Amém, irmãos? Nós queremos apenas falar de maneira direcionada a respeito do evangelho e casamento, para que seu casamento mude, para que seu casamento seja transformado pela palavra de Deus. É uma palavra direcionada. E nós vamos cobrar o custo. A gente vai ver se dá. A gente nem sabe se dá ainda, não. E vai ver se R$60 dá. Como que você pode fazer esse pagamento? Obviamente, de maneira física, você pode estar dando esse dinheiro para a gente. Ou de maneira virtual, você coloca no QR Code da igreja, você vai colocar R$60
0,2 centavos. Aí a gente vai saber que é para este evento que você está fazendo a inscrição, tá? Quem pode participar? Solteiros podem participar? Podem. Pessoas não casadas podem participar? Podem. Todos podem participar, meu irmão. Você precisa aprender. Quem dera se nós tivéssemos aprendido isso antes de casar. A gente teria evitado muitos problemas. Então, você às vezes, você não é casado, você mora com a esposa não vem, mas você quer vir, pode vir. Às vezes seu marido não quer vir, vem você, esposa. Não tem problema. Você pode vir, nós vamos te receber aqui de igual maneira e será ministrada a palavra de Deus direcionada para a família, para o casamento, melhor dizendo. Tá? Então, você é o nosso convidado. Se você quiser chamar amigos para este fim, pode chamar também. Esse evento não está direcionado só para os membros da Igreja Redenção. Às vezes um amigo seu está passando por uma dificuldade no casamento e você deseja convidá-los. Deus pode abençoar eles através dessas ministrações direcionadas. Deus pode mudar o casamento. E Deus muda, tá? Não menospreze a palavra de Deus. Deus muda o casamento. É o casal, R$60 o casal, tá, irmãos? É bem barato, bem barato. Um marmitex é quase R$30 hoje, né? Um marmitex grande. Então, tá extremamente barato. Agora sim, fique de pé. Eu vou orar finalizando. Feche os seus olhos. Pai, ajuda-nos, ó Deus, nessa semana. Nos ajude dentro de nossos lares, nos ajude dentro da empresa na qual nós trabalhamos, nos ajude, ó Deus, dentro da igreja. Nos ajude, ó Deus, para a glória do Teu santo e bondoso nome. E nós pedimos ao Senhor a graça de Jesus Cristo. Nós pedimos ao Senhor o amor de Deus o Pai. E nós pedimos ao Senhor a presença, a potência do Espírito Santo. Ó Deus, que o Senhor possa preencher todo o nosso ser, que o Senhor possa, Deus, guiar toda a nossa vida, que o Senhor possa assumir o controle de nossas vidas, em nome de Jesus, para o cumprimento da missão, para a santificação, para a pregação do Evangelho. Nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meu irmão, vão em paz. Cumprimente esses irmãos que nos visitam. Sejam muito bem-vindos. A Igreja Redenção está com as portas abertas para você e sua família. Que Deus te abençoe. Vão em paz.